É isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Sala de Visitas, aqui através no Instagram, pelo Thiago Nascimento Voz, e também está em versão podcast também, e também nos acompanha pelo youtuber Thiago Comunicador. Nosso convidado é um grande jornalista ligado aí ao universo dos esportes. Vamos chamar aqui o Rodrigo Bueno. Opa, já chegou já. Já chegou, Rodrigo. Agora para. E o Rodrigo vai entrar em ação agora. Vamos lá. Opa, como vai? Opa, tudo bem, Thiago? Olha, cara, que voz que você tem, hein? Você tem que ser realmente um cara de comunicação, hein? Grande voz, vozeirão mesmo, hein? Prazer estar falando Obrigado. contigo aí. Espero que a gente possa aí curtir, se divertir nesse tempo que a gente vai estar junto. Perfeito. Olha, eu quero agradecer pelo elogio e também por aceitar o convite, hein? Uma grande alegria em tê-lo aqui. Então, como eu falo sempre, né, é necessária autorização dos superiores, né? A direção do canal aprovou, então por mim tá tudo certo aí. Vamos passar um tempo juntos aí e estou à disposição de você e dos teus seguidores aí, de quem participar da live. Perfeito. Olha só, vamos aqui começar um pouquinho lá no comecinho da sua trajetória. É verdade que você tentou também se aventurar no esporte, uma carreira esportiva? Não é verdade, eu tive perto, né? Eu joguei futebol de campo muito tempo e cheguei até a base do São Paulo, né? E Sim. depois acabei tendo a opção de ou estudar e fazer comunicação, e eu não estava confiando muito que eu ia longe. Para seguir a carreira de jogador, eu teria que possivelmente sair de São Paulo, ficar longe da família, abandonar os estudos. E aí, nessa encruzilhada, eu tomei a opção de largar o futebol. Mas continuei jogando futebol de salão, porque eu jogava mais salão até do que campo. E salão eu ganhei um dinheirinho aí. Até 94 aí eu ganhava uma graninha de vez em quando aí. Perfeito. E a partir de qual momento que você olhou e falou, poxa, eu tenho que ingressar para outra área, que talvez isso não vai dar certo? Ah, no segundo colegial. No segundo colegial, quando você começa a ficar naquela dúvida ali, pô, vai ter o vestibular aqui, e aí, o que que eu faço? E aí, na base do São Paulo, não tinha muita segurança, confiança. O São Paulo tinha cada timaço, né, no principal. Não achava que eu ia ter espaço, então, principalmente se eu me profissionalizasse mais para frente, ia ter que me sacrificar muito, parar com escola, possivelmente mudar de cidade, ser emprestado para algum lugar, né, largar a família. Então, aí eu pensei bem e achei melhor não, né? E acho que eu fiz a coisa certa. Perfeito. E a partir de qual momento que você viu aquela coisa, como digamos aqui, né, a chave virou? Poxa, tá dando certo isso para mim. Olha, eu acho que quando eu entrei na Folha de São Paulo, dia 5 de janeiro de 95, foi para mim o dia mais marcante da minha carreira como profissional. Eu me formei em jornalismo em 94. Eu tinha tido algumas experiências em assessorias de comunicação, na PUC mesmo, para terminar a faculdade, no Sesc Interlagos. E em dezembro eu fiz o curso Abril de jornalismo, né, na revista Placar. Foi uma experiência legal, gostava muito da Placar e gostava da Folha. E aí eu também tive que tomar uma decisão importante na minha carreira, ou tentar continuar na Placar, na editora Abril. A chance não era tão boa para mim naquele momento, ou entrar de cabeça na Folha. Eu tinha sido aprovado num teste, né, para ser repórter redator de esportes, e aí eu, nessa dúvida, abri a Folha, eu abracei a Folha e fiz a aposta certa. Fiquei 17 anos no jornal. Perfeito. 2 anos depois eu já era colunista de futebol internacional, e ali alavancou muito a minha carreira. Então podemos dizer que a Folha de São Paulo foi a base, né? Um dos pilares aí para você expandir nessa área do jornalismo, né? Foi minha grande escola de jornalismo. Eu valorizo muito meu diploma, a faculdade de jornalismo, recomendo para quem tem interesse na área,
Mas é claro que a minha grande escola, faculdade mesmo de jornalismo, foi a Folha de São Paulo. Muito do jornalista que eu sou, da formação que eu tive, aprendizado, experiência, vem muito desses anos todos de redação, de reportagem, de grandes coberturas, sobretudo internacionais, grandes eventos, tudo que a Folha me proporcionou. Uma coluna durante 15 anos, né, num jornal desse porte. Isso me projetou muito, me deu muita visibilidade e fez com que eu chegasse na TV, que hoje é meu grande ganha-pão, né? Bom, comenta um pouquinho para a gente também o trabalho em redação, a missão, né, de estar ali apurando a notícia, trazendo informação para entreter, né, galera? Então, é um trabalho muito prazeroso, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, quando eu tomei essa opção de seguir comunicação. Então, fazer um texto, quando você tem um pouco mais de tempo, um texto um pouco mais elaborado, uma coluna é legal, mas quando você não tem também, tem que escrever um factual, a notícia também, relatar um fato, um jogo. Para mim, especialmente, eu adoro escrever, é algo muito prazeroso. Tanto que eu sinto falta muito da redação, hoje eu compenso isso com blog, né? Voltei a escrever um blog agora recentemente na ESPN. Antigamente meu blog era no Focus Sports. Você ter aquela sensação de reportagem, você ligar, você apurar, você fazer uma boa análise, uma reflexão bacana, né? É um prazer muito grande, né? Não só você ver o teu nome, né, numa reportagem, numa matéria, mas todo o processo para você conseguir, né, as informações e colocar tudo aquilo num contexto, transformar aquilo num produto noticioso, né, num produto jornalístico. É algo encantador. E a convivência também, né? Porque a redação, quando você está junto com outros colegas, quase todos nessa vibe, né, tem uma pressão ali normalmente, né, pelo horário, deadline, o fechamento, né, e as coisas vão acontecendo e todo mundo meio que dividindo as coisas ali naquela tensão, ao mesmo tempo que é uma coisa meio que estressante para muita gente, né, meio tensa, mas é uma delícia, assim, o ambiente de uma redação é muito viva, né, muito dinâmica, tudo muito intenso. Parece um jogo de futebol de alto nível, né, muito intenso e dinâmico. Uma redação é um lugar realmente muito especial. E nos tempos de redação, houve alguém que foi assim uma referência para você, que deu aquela famosa mãozinha, né? Pô, o cara tá chegando aqui, vamos dar uma força aqui, quer uma ajuda? Teve esse Não, tipo de não. pessoa? Não teve, não. Eu tenho quase só amigos, né? Grandes colegas, trabalhei com grandes profissionais, mas eu nunca tive uma referência na área, assim, um cara que eu quisesse seguir. E muito menos alguém que me desse a mão e me ajudasse assim, muito não, entendeu? Eu não tenho, diferentemente de algumas pessoas, eu não tenho nenhum parente jornalista, alguém que pudesse me dar uma força, uma indicação. Eu tinha colegas de faculdade que já estavam na área, um deles me indicou para trabalhar na Folha na Copa de 94 e pegaram um outro cara com as minhas indicações, entendeu? Então, a única vez que eu tive um cara que ia me dar uma mão com alguma indicação, pegaram outro cara com as minhas indicações. O cara também gostava de esporte, estudava na PUC. Então, não foi nada fácil, assim. Eu não tive nenhum pistolão ou alguma proteção, não. Vai crescendo na profissão, na raça, né? Vai com a cara e a coragem. Tudo ali pelo próprio mérito. E você falou sobre citações aí de nomes conhecidos, só aqui reforçando que você não tem nenhum parentesco com o Galvão Bueno. Não. Eu brinco às vezes, né? Que tem, de vez em quando, agora menos, né? Que as pessoas me conhecem mais. Mas no começo da minha carreira, de vez em quando na TV, quando o pessoal perguntava, né? Você tem alguma coisa? E eu brincava. Sim, é meu tio. O Galvão é meu tio. Pô, mas como seu tio? Por que você não trabalha com ele? Eu falei, não, porque não posso, né, cara, misturar as coisas. Então não vou trabalhar com meu tio e tal. O tio é uma coisa meio respeitosa, né? Pela diferença de idade, né? Claro que ele é mais experiente, tem mais idade e tal. Então não deixa de ser um tio para quase todo mundo, né? Do jornalismo esportivo. Então eu brincava, não, o Galvão é meu tio não só meu, de muita gente, né? Mas realmente não tem nada a ver, não. Perfeito. Rodrigo Bueno
É um bueno mais humilde. Mais simples. Show de bola. A minha pergunta que eu tenho aqui é: sempre você está ligado aí ao esporte, mas já houve algum momento que você tentou se aventurar em outro campo do jornalismo? Que eu tentei me aventurar exatamente, não. Tô falando isso na grande imprensa, né? Porque eu trabalhei na Sim. assessoria de imprensa do Sesc, e o Sesc tem muita área cultural, né? Então eu era mais envolvido ali com a área cultural do que com a parte esportiva, embora o Sesc também tenha, né, uma área esportiva forte. Na PUC, na assessoria que eu trabalhei, tinha muita questão política, social, de cidade, né? Temas quentes, modernos, nada de esporte, né? Então, lidei com isso. Agora, quando eu entrei na chamada grande imprensa, na Folha, a partir de 5 de janeiro de 95, eu passei a me dedicar quase que exclusivamente ao esporte. Só que é impossível você trabalhar numa redação da Folha e não, digamos assim, colaborar em outras editorias, em outras áreas, né? Então, em viagens, em grandes coberturas internacionais, vira e mexe eu acabava escrevendo sobre um ou outro tema. E você tem contato com outros jornalistas, né? Você tem meio que um intercâmbio ali e tal. Então, eu acabei escrevendo textos na Ilustrada, que é um caderno de cultura, textos no cotidiano, a questão de cidade, né? Às vezes as coisas se misturam em política, economia pouco, né? Mas assim, o noticiário esportivo hoje, ou quem é jornalista esportivo, ele não pode ficar nessa bolha só do esporte. Porque quem trata do esporte hoje, você vai tratar de marketing, Verdade. de saúde, pô, pandemia. Você acaba tendo vários temas, né, ligados ao esporte. Política de clube, que é muito forte, questão financeira, balanço, economia. Então as coisas hoje estão misturadas, né? Então é relativamente cada vez mais normal um jornalista de esporte às vezes colaborar em outras áreas, outras editorias e vice-versa, né? Gente de fora do esporte também, de alguma forma ali, marcar terreno, o território na parte esportiva. E a sua chegada na televisão foi algo que foi por acaso ou era uma meta, um objetivo? Não, não, nunca foi meta. Tô dando uma olhada aqui na pessoa que está escrevendo aqui. Boa noite, Juninho. Então. Nunca foi uma meta, não. Ok, Eu não boa tinha plano de noite. trabalhar na TV, nunca tive assim, quero trabalhar na TV. Né? Minha mãe talvez falasse, se você vai ser jornalista, vai apresentar o Jornal Nacional, né? Acho que é fácil, entendeu? Porque esse vídeo de jornalista você vai estar no Verdade. Jornal da Globo e tal. E o que acontece? Eu sempre gostei de escrever, né? Contar histórias, relatar e tal. Então eu encaminhei minha carreira mais pro jornal, para Placar, era um lugar que eu gostaria de trabalhar e eu fiquei um tempinho lá. Mas depois o que aconteceu? Eu virei colunista na Folha de Futebol Internacional, né? Me especializei muito nessa área que eu adoro. E eu comecei a receber muitos convites para participar de programas de TV. Ainda nos anos 90, eu fui convidado para mesa redonda no programa do Otávio Muniz, que era na UniTV, acho que no CBI, que era o programa do Roberto Petri. Aí eu comentei durante uma temporada a Champions League na TV Cultura. Acho que essa foi a primeira grande experiência mesmo, comentando jogos da principal competição de clubes, né, que a gente tem no mundo. E isso foi chamando a atenção de outras pessoas. E o caminho natural era a ESPN, porque os canais ESPN sempre foram a referência Perfeito. em futebol internacional, que era um assunto que eu lidava bastante e tal. E aí, já na virada do século ali, eu comecei a ter participação mais efetiva na ESPN. Foi assim durante mais de 10 anos, né? De 2001 até 2012, praticamente, eu trabalhava na Folha e na ESPN, simultaneamente, né? Eu era um profissional de imprensa escrita que colaborava na televisão. Até 2012, quando eu recebi o convite do Fox Sports, tive que mudar para o Rio de Janeiro, por questões pessoais para mim era importante, e aí eu virei a chave. Eu virei um profissional de televisão que colaborava em imprensa escrita, né?
e sou assim até hoje, né? Eu ainda escrevo para revistas internacionais, eventualmente faço freela, sou chamado na Folha, sobretudo, né? Que é um lugar onde eu tenho muita história. Mas hoje sou um profissional da televisão. Não era a minha meta, não era meu objetivo, tenho que trabalhar na televisão, mas acabou sendo uma coisa meio que natural na minha carreira. Bom, a pergunta que eu tenho aqui, você domina muito bem os comentários. O que é necessário para ser um bom comentarista? O cara tem que ser um especialista ali no futebol, um apaixonado pelo futebol, ou tem que ser aquele cara esforçado, saber de tudo um pouquinho? Qual é a sua concepção? Não, o comentarista, ele em tese tem que ser um especialista, né? Começa por aí. Se você vai ser um comentarista de política, ou de economia, ou de seja lá de cultura, de esporte, ou dentro do esporte, se você é um comentarista de surf, um comentarista de boxe, um comentarista, seja lá de qual for a modalidade, você tem que ser um especialista naquilo. A pessoa está procurando um cara que tem um pouco mais de estudo, de informação, de contatos tal. Então, isso eu acho que é a base para você ser comentarista. Depois, o conteúdo é o mais importante. Aliás, durante muito tempo era até o slogan, né, da ESPN, né? Tipo, informação é o nosso esporte, né? Você ter conteúdo para você passar, né? Porque na televisão, você vai comentar um jogo, as pessoas estão vendo o jogo, né? Então Verdade. você já tem ali uma série de informações. Você tem que tentar preencher aquele tempo que você está com a pessoa com informação, com opinião, coisa que tenha uma base. Porque, especialmente de futebol no Brasil, quase todo mundo conhece um pouco, né, ou bastante. Né? Então, se você não acrescenta nada, você perde importância, perde relevância. Então, a principal coisa é a informação, é o conteúdo, o conhecimento, que você vai pegando com base, com experiência, com pesquisa. O dia a dia do comentarista é muito isso, né? Tá antenado com o que está acontecendo, tá atento. E, paralelamente a isso, tem coisas que você vai melhorando. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na TV, eu não me preocupava muito com a forma, eu não fazia fono. Hoje você, por exemplo, você tem uma voz brilhante, eu falei, né? Elogiei desde o começo, tua voz. Eu não me preocupava muito com isso. Uhum. Depois você tem formas de você treinar a tua voz, aquecer tua voz. Você vai aprendendo isso com a fono, de como se expressar melhor, tentar passar melhor suas ideias. Às vezes você tem que ser mais rápido, às vezes você tem que ser mais lento, às vezes você tem que ser mais contundente, mais enérgico. Dependendo do programa que você tá, da situação que você tá, do jogo que você tá, você começa a perceber que especialmente transmissão de jogo é muito entretenimento também, né? Uma pessoa vai tirar 2 horas da vida dela para ficar com você. Então você não pode ser chato, Verdade. em tese não deve ser, né? Porque a pessoa tá ali, então se você tá de mau humor, a pessoa em casa, o telespectador não tem culpa nenhuma disso, entendeu? Você tem que tentar, de alguma forma, transformar aquele tempo que você está com a pessoa em algo prazeroso, algo saudável, divertido. Não é para você ser palhaço, deixar de jornalista, ser jornalista. Eu sou jornalista, mas eu sei que tem pessoas de idades diferentes, de sexo diferente, de preferências diferentes, cabeças completamente diferentes. Você está falando para um público enorme, né? Um oceano aí e tal. Então, se comunicar vai além de só você conhecer muito bem do que você está falando, né? Você pode aprimorar, usar ferramentas e várias coisas para transportar o teu conteúdo, o teu conhecimento para quem está em casa te assistindo, né? E eu sempre procurei ser eu mesmo. Ser um cara... Eu trato todo mundo bem, respondo todo mundo que me escreve, respeito as opiniões alheias. Eu tenho essa característica que eu gosto de ser original, de ser diferenciado, eu brinco, né? Ironizo. De tentar dar opiniões que normalmente as pessoas não dão, ou buscar um olhar sobre alguma coisa que normalmente ninguém está vendo, buscar alguma coisa diferente, porque são dezenas ou centenas de comentaristas, né? De gente analisando e vendo o jogo, e eu valorizo muito quem traz alguma coisa diferente, né? Uma abordagem, um viés diferenciado, como eu brinco.
Obrigado ao Rômulo Ferrari, Um ponto a locutor mais. comercial, que diz que eu sou uma das referências para ele. Poxa, obrigado, Rômulo. Tamo junto aí. Obrigado Opa, pelas abraço palavras. aí. Não tô com essa bola toda não, mas agradeço aí as palavras. Aqui temos o PH Costa 96. Ele falou que a voz do Rodrigo Bueno é bem boa para a TV. É um profissional acima da média. Eu acho que a tua voz é bem boa. A minha não Bom, é. lê os A comentários. minha, a Ah, minha eu trabalhando e bom, fazendo aqui tá fono nos dizendo. últimos anos. Por exemplo, eu faço aquele teste que é assim, ó. Tento fazer assim para minha voz ficar mais grave. Ah, A sim. tua voz é uma voz grave. Tua voz é uma voz de narrador, de locutor muito boa. A minha não é. Então eu tenho que trabalhar melhor para, especialmente antes das transmissões e dos programas, para a minha voz. Eu comento jogos com narradores que têm vozes poderosas, né? Gente que tem um talento já natural muito grande. Para tua voz não ficar muito abaixo da do narrador ou do apresentador, o ideal é você fazer sempre um aquecimento, alguns exercícios. Mas a minha voz não é, nem de longe é uma voz maravilhosa. A tua é. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre eventos. Quais foram os eventos que foram um marco assim na sua carreira? A Copa do Mundo, para mim, é o principal. Assim, o que mais eu pauto na minha carreira é a Copa do Mundo. Então, todas as coberturas de Copas, eu tive a sorte e a felicidade de trabalhar em loco em todas as Copas deste século, né? Então, todas foram muito marcantes. Acho que a maior, a de 2002, porque não porque o Brasil foi campeão, mas era a primeira Copa que eu cobri inteirinha em loco, né? Em 98 eu estava, mas voltei antes no começo da Copa. Uma pequena frustração que eu tive ali naquela época. Em 2002, por questões pessoais, eu fiquei no meio sabendo que eu ia ser pai no meio daquela Copa do Mundo, né? Então, a experiência de cobrir inteira aquele Mundial e o Brasil avançando e sendo campeão foi uma realização da minha família, especialmente do meu pai, né? Meu pai sonhava que eu fosse jogador de uma Copa do Mundo, eu acabei sendo jornalista e cobri a Copa do Mundo. Então, foi uma experiência muito marcante. Depois as outras, claro, são legais, mas aquela primeira inteira, assim, realmente é um impacto muito grande. Mas eu fiz outras matérias que nem são tão impactantes assim, ou coberturas, mas que foram muito simbólicas. Em 2000, por exemplo, eu cobri a eleição da FIFA, em geral, não só de melhor jogador do século, né, que era o Pelé, Maradona. Foi uma cobertura muito marcante para mim naquele período. Eu consegui dar um furo significativo na minha carreira, que é a vitória do Maradona na eleição que foi feita na internet. E cobri finais de Champions League, que é sempre algo muito especial. A final da Eurocopa de 2004, eu fui para lá. Foi uma cobertura complicada, mas algo sempre marcante para mim. Foi a primeira Eurocopa que eu fui. Copa América eu cobri algumas na Venezuela, 2007, na Argentina em 2011. Toda a cobertura, assim, Mundiais de Clubes, 2005 do São Paulo, 2011 do Santos, 2000 aqui no Brasil, que o Corinthians foi campeão. É engraçado, né? A gente fala assim, compara com o jogador, né? Jogador você vai para várias Copas do Mundo, ou várias Libertadores, várias Champions League. Você continua sentindo um frio na barriga, entendeu? Você continua tendo aquela vibração. Eu vou para a Copa da Rússia, você vai como se fosse a primeira Copa do Mundo, entendeu? Eu fui pelo Fox Sports, com aquele tesão todo, aquela vibe, aquela atmosfera de um mundial, gente do mundo inteiro. Você tem noção de que você está num lugar em que está todo mundo te acompanhando, né? A visibilidade é muito grande, o jogo que você está, todo mundo vendo, você comentando sobre uma partida e está todo mundo falando sobre aquilo. Então é algo que sabe, acho que todo profissional que está na área tem que aproveitar ao máximo esses momentos e é sempre algo muito especial. Olha lá, o Rafael Rocha perguntando aqui, você cobriu alguma conquista do Imortal Tricolor? Cara, Conta pra gente. Você vê como é que é o tempo. A Libertadores de 95 que o Grêmio ganhou, você vê como é que a comunicação muda, né? Eu lembro que eu trabalhava na Folha e a Folha tinha um serviço de telefone chamado Folha Informações. Sim. Porque boa parte do jornal
que ia especialmente para o resto do Brasil, fora de São Paulo, o jornal era fechado às 7 da noite. Então, no dia seguinte, muita gente não ia receber o jornal com a notícia do Grêmio. Se o Grêmio tinha sido campeão ou não contra o Atlético Nacional de Medellín, porque o jogo era à noite. Então foi criado um serviço de telefone, saía no jornal assim, você quer saber, no dia seguinte, né? Na quinta-feira. Você quer saber quanto foi o jogo e a análise de Grêmio Internacional? Ligue para esse número e você vai escutar. Era cobrado, tinha uma taxazinha pequena ali e tal. Então, eu lembro que eu acompanhei Grêmio Atlético Nacional de Medellín, fiz a cobertura, o relato desse jogo, e gravei no telefone. Olha, o Grêmio venceu 3-1 uma partida de ida, a volta foi 1-1, o Dinho foi destaque, fez um gol, não sei o quê, o bicampeonato do Grêmio. E isso foi durante um tempo, né? Não tinha internet ainda. Hoje, com a internet, você fica sabendo de forma instantânea. Se ele vai lá na internet, você clica e vai ver o jogo. Mas antigamente, tinha gente que não tinha... O acesso à informação não era tão simples, tão fácil, tão instantâneo, a ponto de você ter esse serviço. Então eu lembrei de uma cobertura dessa história que era interessante. Hoje não tem sentido, né? Eu fiz jogos do Grêmio, inclusive na Libertadores, já no estádio. Aliás, gremista, eu comentei na sexta-feira a derrota do Grêmio, 2-1, do Independiente Del Valle, e vou comentar na quarta-feira. Estarei na transmissão na ESPN, com o Paulo Andrade, com o Zinho, com o Carlos Eugênio Simon. Estaremos juntos aí nessa partida decisiva para o Grêmio, precisa reverter a situação. Muito bem. E olha só, uma pergunta que eu tenho aqui. Existem diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu? Quais são as diferenças, assim, na sua análise? Tem várias, né? Começa pela estrutura, calendário, questão econômica. Essas questões extracampo são as grandes diferenças, assim, né? Só que acabam refletindo dentro de campo. Os melhores times, os melhores jogadores estão na Europa por uma questão financeira, né? Mas tem questão... Eu não sei se a sua pergunta se refere exatamente à questão cultural, estilo de jogo. No Brasil, a qualidade técnica é pior, porque aqui não temos os melhores jogadores. Questão de calendário, isso atrapalha a qualidade do jogo. A arbitragem, para mim, aqui no Brasil é muito fraca, ela pica muito o jogo, para muito o jogo. Na Europa, o jogo tem mais dinamismo, mais intensidade, é mais atraente também por conta disso, é uma coisa mais cultural. Aqui o jogador simula muito, o árbitro pica o jogo, o técnico é mais retranqueiro, os estádios quase nunca estão lotados, né, infelizmente, né, são poucos os clubes que levam muita torcida. Na Europa, normalmente, a taxa de ocupação é maior. Aqui tem campeonatos estaduais, que normalmente são meio modorrentos, só ficam mais legais na reta final, precisariam ser repensados. Então tem muitas diferenças do futebol, desse esporte que é praticado aqui, porque é o que é praticado na Europa. Perfeito. E o Brasil continua sendo o país do futebol ou perdeu um pouquinho o seu status? Não, o Brasil não é o país do futebol. Hoje é muito fácil afirmar isso, né? Porque, assim, o Brasil foi durante um tempo país do futebol porque ele ganhou 3 Copas do Mundo na frente dos outros, depois também foi o primeiro tetra, o primeiro penta, mas a paixão do povo pelo esporte, pelo futebol, desculpa, é maior em outros países. Inglaterra, Itália, Argentina, em todos esses países, há uma cultura de amor ao futebol maior do que no Brasil. O torcedor brasileiro, eu digo, que quase todo mundo fala, o brasileiro ele gosta de ganhar, né? Ele gosta do time dele, mas ele gosta mais de ganhar. O negócio dele é vencer. Verdade. Se a coisa não tá boa, ele não acompanha, ele deixa de lado. E você vê num país como a Inglaterra, por exemplo, times da quinta, da sexta divisão, times amadores, estádio lotado, as pessoas vão como uma religião, como se fosse uma obrigação. Muita gente vai para a igreja, né, por obrigação. Lá as pessoas vão apoiar o time em todos os momentos, na boa, na ruim. Então, eu acho assim que hoje, tecnicamente, já não dá para dizer, né, que o Brasil não tem a melhor seleção do mundo. O Brasil já não é campeão de futebol, a seleção há quase 20 anos, né? Vai completar 20 anos.
sem título. Então é uma situação que hoje essa pergunta realmente está realmente fora de moda. Ela teve na moda quando o Brasil era... Não, o Brasil nunca foi o país que teve a melhor administração de futebol. O Brasil tinha os melhores jogadores, né, durante muito tempo. Sim. O último cara que foi melhor do mundo foi o Kaká em 2007. Já são quase 25 anos aí que o Brasil não tem o melhor jogador do mundo. Então o Brasil não tem a melhor seleção do mundo, não tem os melhores clubes do mundo, não tem os melhores jogadores do mundo, quer dizer, não tem os melhores técnicos do mundo. O Brasil, na verdade, não tem nada, não tem os melhores hábitos do mundo. Né? Quer dizer, a situação está realmente caótica, né? Dizer que o Brasil hoje é o país do futebol realmente é ser muito romântico, né? Muito saudosista, é você falar com base no passado. Verdade. Gol de São Paulo. Gol de São Paulo. Eu tô falando com você aqui, o pessoal deve estar acompanhando aqui, que de vez em quando olha aqui. Eu tô com a minha camisa da Holanda, é claro, né, que é tradição. Vamos ver se o VAR não vai anular. Mas eu tô acompanhando aqui o jogo do São Paulo, que eu preciso, como jornalista, estar antenado. Quando a gente marcou essa live, não ia ter jogo segunda noite. Com a pandemia, remarcaram o jogo pra cá, pra lá. Aí o São Paulo... É um jogo legal, que é o jogo da Série A, né? São Paulo e Bragantino. O jogo tá pau a pau. O Bragantino cresceu no segundo tempo. Gol contra do Bragantino, 1-0 pro São Paulo. Mas, desculpa atrapalhar aqui, mas eu tô... Não, pra mim já é um privilégio. Eu sou seu repórter aqui, entendeu? Exclusiva. Aqui no Morumbi, aqui em São Paulo. São Paulo acaba de fazer 1-0. Exclusivo, olha aí. Ó. Muito bom. O improviso conta muito com isso, né? Então, vamos lá. Aqui o Walter diz o seguinte, que a situação do Brasil socatearam o futebol. É verdade, ele até escreve futebol em inglês, né? Futebol. Rodrigo, o que você achou dessas contratações que estão dizendo que o Fluminense acertou? O Fluminense pegou o Casares. Pergunta dele, vamos lá. Qual é a contratação que ele está se referindo, né? Mas o Corinthians abriu mão do Casares. Eu não acho uma boa pedida para o Fluminense, né? O Fluminense que também não está nadando em dinheiro, né, tal. O Fluminense tem muitos jogadores experientes, né? Muita gente que ajuda, Fred, Nenê, mas eu ainda acharia uma ótima para o Fluminense como instituição e tal. Investir ainda mais em Xerém, assim, né? Aí pegar um Casares, um jogador que até tem algum talento, mas o histórico dele extracampo é ruim, né? Então, para mim, eu fico com muito pé atrás, não recomendaria, não. Mas vamos ver. E o Fluminense já saiu a tabela da Libertadores. O Fluminense estreia em casa com o River Plate. A chave do Fluminense não é moleza, das mais difíceis. Deu entrevista e também, ó, notícias ao vivo. Vamos lá. E a pergunta que eu tenho aqui, o futebol tá muito aquela coisa do show business ou perdeu aquele amor por vou lá, vou fazer o melhor, eu visto a camisa? É mais ali é show business hoje o futebol? O Guardiola deu uma entrevista muito boa para Nathalie Gedra, minha companheira na ESPN, e numa das respostas ele falou, isso aqui é negócio. Só que ele chamou o futebol de negócio, business. Uhum. Então ele falou assim, eu não preciso ser amigo de ninguém, eu não preciso ficar sendo amiguinho dos jogadores ou me preocupar em ser amigo dos jogadores. Se eu nutrir uma amizade, uma boa relação dentro do futebol com alguém, ótimo. Se não for, aqui todo mundo é profissional. O importante é chegar na hora do jogo, o jogador entrar lá e desempenhar. Ele é um profissional e pronto. E é assim que é profissional. Eu tenho um amor à minha profissão, gosto de jornalista, mas eu sou um profissional. Então eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu tenho prazer, como eu imagino que os jogadores joguem por prazer, é a atividade que eles escolheram, que eles gostam, mas eles são profissionais. Precisa correr, precisa suar, precisa se entregar, né? Precisa ter disposição, cumprir com as suas obrigações, como em qualquer profissão. O técnico a mesma coisa. Então o futebol é um negócio. Os clubes, eles têm que ser geridos como empresas. Se não são empresas oficialmente falando, no Brasil praticamente não tem, eu acabei de citar o caso do Red Bull Bragantino, né? É um futebol que está muito mais corporativo, a forma como o Red Bull está sendo administrado, e alguns clubes também. Mas aqui são quadros associativos. Se você pegar em tese, os clubes no Brasil são entidades sem fins lucrativos, que é uma grande mentira, né? É claro que os clubes têm como principal objetivo
o sucesso esportivo, ser campeão. Mas os clubes precisam ter uma boa administração, né? Precisam ser bem geridos. Do contrário, vão definhar, vão ter problemas graves, como o Cruzeiro está enfrentando, o Vasco, o Botafogo, que tenta virar SA, para não dizer de times já de um menor porte, a Portuguesa, o América do Rio, o Guarani, né? Times que quase fecharam as portas por conta de crise. Então, o futebol é sim business, futebol é negócio. Aliás, gera muito emprego, né? Uma das notícias positivas da volta do futebol, mesmo em volta à pandemia, é a manutenção de empregos, né? Muita gente hoje depende do futebol. Gera uma economia muito grande em torno do futebol, milhões, né, de reais, né, em outros países para outras moedas, milhões estão por trás do futebol, é uma grande fonte de dinheiro, né, e de emprego, claro, para muita gente. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Nesse gancho de business, corremos o risco de não haver mais ídolos? Não. A NBA, pega a NBA, o Michael Jordan é um dos meus ídolos. E acho que muita gente gosta de basquete da NBA, tem algum ídolo lá, LeBron James, né, os Splash Brothers, né? Você tem muita gente ali que a NBA são franquias, né? Os clubes não são clubes, na verdade, são franquias, são empresas. A liga é super bem vendida, né? É difícil ter uma coisa mais business do que a NBA. E tem ídolos. Você admira o cara porque ele é um excelente atleta. O Roger Federer é uma marca. É um cara genial. Se não é a maior tendência da história do esporte, é um dos maiores da história. É uma marca, como é o Djokovic, como é o Nadal. Os caras têm grandes equipes e tal. E então, as equipes de Fórmula 1, com os patrocínios que tem, o dinheiro que tem por trás do automobilismo, a indústria automobilística e tal, é um negócio, né? Todo mundo tem interesses ali e tal, e nem por isso você deixa de ter um ídolo, um piloto do teu ídolo, o Lewis Hamilton, Vettel, Verstappen. Então, o esporte como um todo, a Olimpíada também é um grande negócio. O COI ganha dinheiro com a Olimpíada, a FIFA ganha dinheiro com a Copa do Mundo, e a gente sabe que aquilo é um negócio. A Copa do Mundo é um produto da FIFA. A Olimpíada é um produto do COI. Eu estou analisando aqui de uma forma meio fria, mas isso é uma realidade. E nem por isso a gente vai deixar de admirar o Bolt na Olimpíada, o Phelps, né? Esporte é negócio também, né? E continua e sempre vai continuar produzindo e fazendo ídolos. Bom, e qual é a sua concepção aí do futebol nesse período da pandemia? O que mudou? Quais foram os desafios para se adaptar? Mudou o protocolo, né? Os times, né? As federações, jogadores, quem trabalha no futebol, teve que se adequar a um protocolo. Que você pode discutir se é 100% seguro, não é, né? Mas se é muito seguro, se é pouco seguro, se deveria ser feita uma bolha, como foi feita na ESPN, né? No grupo da Disney para a NBA, uma bolha específica para dar mais segurança. Se poderia ser feita uma mudança no formato dos campeonatos para terminar como terminou a Champions League e a Liga Europa passadas, né? Em campos neutros, partidas únicas, tal. O futebol, para continuar sendo praticado, teve que se adaptar, se adequar. A mudança é essa, mas no resto é a mesma coisa de sempre, né? Agora, por exemplo, com algumas decisões governamentais de bloquear jogos em algumas cidades, algumas praças, ou por um tempo, a gente está vendo uma série de modificações nos campeonatos. Eu acabei de citar, o São Paulo tá jogando com o Bragantino agora. Ele jogou no sábado, vai jogar hoje, joga quarta, joga sexta. Um acúmulo de partidas por conta da paralisação da pandemia. As competições, por exemplo, continentais, o Grêmio, que foi citado, o Grêmio ia jogar no Peru, não pôde, foi jogar no Equador, depois ele pegou o time equatoriano, seria no Equador, foi jogar no Paraguai. Então, o futebol está tendo que se reinventar, né? Procurar locais e espaços em que ainda é possível, né? Segundo os governos, né?
entidades de saúde e tal, onde é possível realizar jogo. Vai ser essa luta para o futebol, né, para o esporte como um todo, até, digamos, a pandemia estar controlada, né? Ou Verdade. com todo mundo vacinado, quando tiver especialmente a cura, né? Aí sim, acho que a coisa vai começar a voltar ao normal. O público, né? Claro que é uma grande diferença a ausência de público, que é necessário, não pode ter aglomeração. Então, muita coisa mudou no esporte, no futebol. Bom, e no seu conceito aí daquela questão do jornalismo independente, ficou um nível assim mais concorrido de trazer informação ou se aliam a amizade? Cara, o jornalismo independente eu acho que hoje está muito poderoso, muito forte. É resultado das mídias sociais. Hoje um celular, eu estou falando com você aqui num celular, aqui no meio das minhas pernas, aqui na sala vendo o jogo, entendeu? Uhum. Hoje qualquer pessoa com celular, ele tem uma câmera, ele tem um microfone, ele pode produzir conteúdo, pode fazer alguma coisa bacana. A gente tem vários exemplos de profissionais que estão no meio da comunicação, produzindo coisas, ganhando muito mais dinheiro do que jornalistas de empresas de comunicação mais tradicionais, né? Os veículos mais conhecidos. Hoje é possível a pessoa ter visibilidade, ter espaço, ter destaque, né? Ter voz, ter tudo, estrutura, né? Com um trabalho independente. Aliás, tem profissionais que estão até preferindo isso, né? Já tem uma certa popularidade ou pelo tipo de trabalho, preferem um trabalho independente a um trabalho num veículo de comunicação mais tradicional. Então eu vejo com bons olhos, por um lado, né, essa coisa mais democrática, todo mundo Sim. pode... Você está aqui fazendo uma live comigo, você montou aí teu microfone, teu estúdio e tal, e tá trabalhando, tá tentando crescer, mostrar teu trabalho, teu conteúdo e tal. Assim como você, várias pessoas. Essa democracia maior, né, da informação, espaço para todo mundo é legal. Em contrapartida, na média, a qualidade cai, né? Porque tem muita gente que acha que... eu sou jornalista, né? Eu falo, eu sou comentarista, sou jornalista, eu produzo, e gente que não tem formação, não tem bases, não tem ética, né? Não tem filtro. Então tem muita gente no meio e nesse universo sem fim que é a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e tal, tem muita gente que não tem qualidade ou capacidade para fazer algo bacana, né? O cara pode fazer uma pataquada lá e tal, né? Todo mundo está fazendo quase que tudo. Claro que você vai ter um filtro, tem que filtrar para ver, né, quem que realmente vale a pena e quem não vale. E fala um pouquinho desse filtro que você falou também, me remete a lembrar dos famosos gerar clique, né? Fazer pelo clique. Como é que é peneirar isso, não deixar de alguma forma influenciar negativamente? E até no seu próprio trabalho. Já houve algum problema já do tipo? Não, mas tem orientações, são técnicas. Eu estou fazendo um blog agora, né? Vou ter que fazer um blog. Então, eu sei quando eu vou escrever alguma coisa mais aprofundada e às vezes não vai ter tanta audiência, não tem tanto apelo. Às vezes é um texto que eu tenho prazer em escrever, uma análise, né, mais robusta ali, mas o tema às vezes não é tão chamativo, né, não tem tanto apelo. Na medida que se eu falo faço um texto sobre futebol nacional, Flamengo, Palmeiras, rivalidade, claro que você vai ter muito Corinthians, São Paulo, né, times muito populares, de torcidas grandiosas, polêmica, isso vai gerar clique, vai gerar audiência. Mas eu procuro administrar bem essa situação. Eu não fico fazendo post só para ter audiência, mas é claro que você pode mudar uma coisa num título, né, ou numa abordagem para chamar mais atenção. Às vezes eu posso passar uma informação, um comentário, não que eu vou forçar a mão no comentário, mas ser mais contundente, aí eu chamo mais a atenção das pessoas, né? Às vezes pescar alguns temas, né, que são mais... Você tem que perceber o teu público, que o teu público quer consumir também, né? Faz parte do trabalho do jornalista entender o que é... essa pauta é legal, pô, mas agora não tem um gancho bacana, não é tão oportuna. Agora o momento é discutir isso aqui.
Agora o que as pessoas estão querendo mais saber é de Flamengo e Palmeiras. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, entendeu? Agora é Libertadores, vamos falar de Libertadores. É Real Madrid e Barcelona, sabe? Então você tenta acompanhar o noticiário e dentro do noticiário dar destaque, né? O trabalho de um editor é muito isso, né? Saber o que é mais importante, o que é mais relevante, o que as pessoas estão mais interessadas. Tudo isso tem um peso, né? Perfeito. Fala um pouquinho também da missão de aquela coisa, não misturar o pessoal do profissional. Porque às vezes as pessoas pegam uma pira de algum comentário, ou qual o segredo em si? A pergunta que eu faço, o segredo para se manter neutro. Porque hoje Cara, tudo pode gerar uma discussãozinha. Cara, se tem um segredo que não é segredo, pelo menos o que eu adoto, é falar o que eu penso, cara. Eu falo o que eu penso, eu não me importo. O que vão pensar então eu elogio e critico jogador, técnico, dirigente, time, seleção, entendeu? Eu não preocupo em passar pano, sabe, em ninguém. Também não babar ovo de ninguém, entendeu? Então eu não tenho ídolo para ficar protegendo, o personagem que eu tenho, eu tenho que falar bem dessa pessoa para a pessoa me dar entrevista, sabe? Que às vezes acontece isso na imprensa, né? Os caras protegem a pessoa para ter alguma vantagem, uma entrevista, alguma coisa ali na frente e tal. Eu não tenho nada disso, não tenho rabo preso com ninguém, me orgulho da minha independência. E não tenho medo de criticar não, entendeu? Também, sabe? Então eu não babo o ovo para ter vantagem e também critico, porque se o cara, então não vou falar mais com você, você me criticou, falou mal. Paciência, amigão, não quer falar comigo, paciência. Deve ter muito cara, especialmente assessor de imprensa, né? Fica, mas você falou mal do meu cliente. Eu falei, cara, é o que eu acho e pronto. Então não tenho muito problema com isso, não. E especialmente no esporte, né, futebol, que tem muita paixão, é normal que você fale alguma coisa e dê uma opinião, você vai desagradar alguém. O torcedor é muito sentido, né? Se você... Ele acha que ele pode criticar e meter o pau no time dele. Mas se você criticar e meter o pau no time dele, ele vai ficar puto, entendeu? Não, pô, o cara disse que meu time é uma porcaria. Você tá louco? Aí depois ele vai lá e fala, não, mano, meu time é uma porcaria, meu time é uma draga. Pô, mas o cara tá falando que meu time é uma porcaria. O cara não admite, entendeu? Então, você com a experiência, você aprende a lidar com isso. Com as críticas, o paulada que você vai tomar. Haters, é cheio de haters hoje, né? Então você fala qualquer coisa. Flamengo e Palmeiras. Você acha que foi pênalti ou foi falta? Se você fala, foi falta. Uma torcida vai querer te matar. Se você fala, foi pênalti, a outra torcida vai querer te matar. Quem é favorito? Esse ou aquele? Aí você fala aquele, pô, você é louco, você é clubista, você é bairrista. O cara acha sempre que você tá contra o time dele, contra o estado dele, contra o país dele, entendeu? E, na verdade, para mim, tanto faz se um time ganha, se um time perde. O meu salário vai ser o mesmo. O meu trabalho, as horas que eu vou ter que trabalhar são as mesmas, entendeu? É claro que eu tenho meus times preferidos e gosto. Fico feliz quando meus times ganham, em algum momento mais do que outro. Mas o nosso trabalho é assim, cara. E é que nem jogador. Se o jogador ele quer jogar num time grande e não quer sofrer pressão, não vai jogar. O cara joga no time grande, ele tem que saber que ele vai estar lá na vitrine. Se ele fizer um golaço, ele vai ser elogiado. Se ele fizer um gol contra, ele vai ser criticado. O cara tá lá, ele é vidraça. Ele tá para ser criticado por todo mundo. Todo mundo tá vendo o trabalho dele. É a mesma coisa da gente na grande imprensa. Eu tô ali, então eu sou vidraça. Eu sou a pedra, né? Eu critico muito, jogo pedra em muito lugar. Mas eu também sou. Quem acompanha meu trabalho pode chegar e falar... pô, você é uma besta, que eu não concordei com você, o que você falou. Pô, concordei com o que você falou, você tá certo, entendeu? Tá errado. Faz parte do trabalho. Eu não posso ficar trabalhando numa televisão e ficar me preocupando. Eu vou falar isso, o que vão pensar de mim? Se eu criticar esse cara, vão ficar bravos comigo. Mas aí uma autocensura ali, né? Senão você fica louco, não dá, você não consegue trabalhar. Então você tem que ter consciência do teu trabalho, do teu espaço, do teu canal, sabe? E deixa rolar, cara, sem se preocupar muito com... Eu já fui alvo de corrente de internet de torcida, vamos detonar esse Rodrigo Bueno, vamos escrever para a Folha e pedir a demissão dele, Caramba. porque ele não pode escrever isso.
Ah, não, como é que a ESPN mantém esse Rodrigo Bueno empregado? Ele criticou não sei quem. Vamos todo mundo escrever para a ESPN e exigir a demissão dele, sabe? Já passei por várias situações dessas, e vários colegas também. Né? Ah, vamos lá, vamos destruir esse cara, vamos viralizar. Olha o que ele falou, grava aí, fica todo mundo gravando o que você fala. Daqui a pouco vamos pegar aqui uma gravação minha para você. Olha o que ele falou e não sei o quê e tal. E ele é contra, ele tá com a camisa da Holanda, ele é contra o Brasil. Nossa, meu Deus. Então, cara, você faz parte da profissão. Tá na chuva é para se molhar. Como diria Deus, tá na chuva é para se queimar. Bom, aqui tem a galera de Santos, aqui no Espírito Santo, deixa eu ver aqui. É o Samuel Santos. Aqui já o Vicente diz o seguinte: Rodrigo, por que os técnicos brasileiros não estão dando muito certo? Na sua opinião, os técnicos argentinos são os melhores? Não, eles não são os melhores, eles são os melhores do nosso continente. Na Europa você tem grandes escolas de treinadores. Olha os alemães hoje, talvez, na média, os técnicos alemães são os que estão tendo mais sucesso, né? Embora o Klopp agora deu uma caída. Mas tem Julian Nagelsmann, por exemplo, o Hans Flick, né? Os técnicos espanhóis tem uma grande escola. Portugal, recentemente, está fazendo muito sucesso, exportando muitos caras, inclusive para o Brasil. Né? Então, na América do Sul, os argentinos são os que têm mais mercado, os que têm mais espaço. Sinal que o Brasil realmente precisa aprimorar seus cursos, processo de formação, fazer treinadores, especialmente que eu acho, aqui no Brasil, normalmente eles, para manter o emprego, jogam de forma muito retrancada, retraída, covarde, né? Poderiam apresentar um futebol melhor, oferecer ideias melhores. Então, aqui, normalmente, na questão tática, o Brasil fica muito numa mesmice, né? E não é à toa que a gente está vendo no Brasil e na América do Sul agora um avanço muito grande de investimento em técnicos europeus, né? Verdade. Espanhóis, tal, estão dominando quase já os principais clubes do Brasil. Bom, tem o Túlio aqui, Soares, falando: olha, avisa pro Bubu aí que São Paulo perdeu de novo pro Mengão no basquete. Ah, o Túlio é rubro-negro. Ah, mas aí é normal, né? Porque o Flamengo é o melhor time não só do Brasil, da América do Sul. O Flamengo tá na final, imagino que vai ser campeão da Liga Nacional. Agora, pro São Paulo, que não tem tradição no basquete, o Flamengo tem muita tradição no basquete, né? O Flamengo tá acostumado aí já há muito tempo que o Flamengo ganha as competições de basquete. O São Paulo, ele fez um investimento alto recentemente no basquete e montou um time forte. Tanto que o São Paulo hoje já está disputando com o Flamengo. Antes ele não conseguia nem jogava na primeira divisão, no NBB, né? E, aliás, o dirigente do São Paulo que montou esse time de basquete, o Carlos Belmonte, teve tanto sucesso no basquete que hoje é o diretor de futebol, né? Mas um abração, Túlio, aí, ó. Freguês, você sempre... Abraço. Olha, o futebol ainda... Apesar de tudo que a gente... O cara me deve 50 conto ainda lá. Vem me cobrar aqui. Paga o que você me deve aí, ó. Caramba. Resolve depois da live. Mas aí o futebol ainda tem a sua força. E quando eu falo muito do futebol, remete muito à memória de ouvir no rádio. Já ouviu alguma proposta para emigrar no rádio? Já ouviu algo do tipo assim? Cara, a minha relação com o rádio é engraçada. Eu ouvinte, né? Eu cresci ouvindo rádio, como quase todo mundo, jogos, né? Marcantes, assim, a minha relação como ouvinte de rádio. Só que eu nunca trabalhei de forma efetiva em rádio. Eu colaborei muitas vezes, né? Participei de programas, tenho muitos amigos que são radialistas, então, não só no Brasil, no exterior, me chamam para participar, né? De programas e tal. Mas eu nunca trabalhei em rádio mesmo, assim, eu nunca tive essa sorte, né? Como eu te falei, meu interesse sempre foi muito em imprensa escrita, né? Então eu me encaminhei muito para isso e depois acabei indo para a televisão, né? Que é um meio que tem os direitos de campeonatos internacionais, então eu acabei me identificando muito mais com a televisão porque ela exibe campeonatos. Tem rádios hoje, cada vez mais as rádios também transmitem grandes jogos internacionais. Rádio transmite Champions League, Mundial de Clubes, tal, jogos de seleção, às vezes, né? Mas quem sabe aí eu tenho a oportunidade ainda na minha carreira de trabalhar para alguma rádio, nem que seja
se não para comentar de forma fixa, né? Mas para participar de programas e tal. Hoje também a internet ajuda isso, né? As rádios hoje são globais, né? Você pega uma rádio de qualquer lugar do planeta, né? Verdade. Podcast e tal. Então, eu, quem sabe, tenho a sorte aí de entrar em algum projeto de rádio. Então entra na lista aí das possibilidades. Bom, e como é trabalhar numa grande rede de televisão, que é uma referência no esporte? Conta aí pra gente aí. É um prazer, né? Eu era fã de esporte, né? Cara que assistia a ESPN já. Sempre que eu viajo, eu também acompanho, claro, em outros países, eu tenho a noção da dimensão que é a ESPN. Então, participar do canal é uma volta para casa, né? Que eu trabalhei mais de 10 anos na ESPN. E então teve a fusão com o Fox Sports e eu estava naquela expectativa, né? De voltar para um lugar que eu tenho tantos amigos, conheço tanta gente, né? E então eu me sinto muito bem adaptado em casa. A ESPN, quem já trabalhou lá sabe da história do canal e tudo mais. Então é um privilégio, uma honra, um prazer enorme, né? E espero ficar bastante tempo ainda, né, ligado ao canal, que é uma grande realização. Puxa, gente que fazendo pergunta aqui para mim, ó. Boa. Santos Samuel, manda um salve, um abraço para Vitória. Olha que legal, Vitória. Espírito Santo acompanhando a gente. A Célia pergunta por que os clubes preferem contratar atletas veteranos com custo alto ao invés de investir na base. Esse é um problema do futebol brasileiro, né? Porque o brasileiro, ele ficou reduzido já há um bom tempo entre jogadores da base e veteranos. Porque no auge do jogador, ele tá na Europa, né? Jogador bom, quando ele tá no ápice, ele não tá no Brasil, ele tá fora. Tá fazendo a carreira dele fora. Então, no Brasil, quem joga, basicamente? Ou é a garotada, acabou agora, São Paulo 1-0. Opa! Eu acho que o Luciano se machucou aqui. Luciano que voltou a jogar, entrou no segundo tempo, aqui levou uma pancada aqui, tá sentindo. Em primeira mão, hein? Acabou aqui, né? Eu tô aqui acompanhando aqui. Mas é isso aí, deixa eu ver aqui. Célia, a administração do Brasil tá mal, tá mesmo, já faz algum tempo. Alguns clubes, claro, estão bem melhores que outros, né? Bom, e a pergunta que eu tenho aqui é... Evani Moraes, você é flamenguista? Não, não sou. São Paulino. No Brasil, sou São Paulino. Bom, muita gente aqui participando na live. Mas a pergunta que eu tenho aqui, já estamos aqui nas nossas finais aqui, é a dica que você pode deixar aí para a galera que sonha trabalhar na área da comunicação, a galera nova que está chegando. Qual é a dica? A dica é, cara, se informem ao máximo, estudem, pesquisem, né? Tem que ter o máximo de conteúdo possível. Isso se refere não só ao esporte, não é só saber quem foi campeão em tal ano, ou escalar um time do goleiro até o ponta esquerda. Se informar sobre tudo, porque isso faz a diferença no mercado. Ter uma cultura geral. Então, o jornalista, especialmente quem quer estar digamos assim, na comissão de frente ali, falando, escrevendo, postando, quanto mais você tiver conteúdo, mais tiver conhecimento, informação, isso vai te enriquecer como profissional e vai implicar diretamente no teu sucesso ou não. Então, basicamente é isso. Estudar, se informar, ficar antenado, saber de tudo que está acontecendo, de tudo, não só de futebol, não só de esporte. Conhecimento, como já diria o ET Bilu, adquira um conhecimento. Perfeito. Olha, já estamos aqui para finalizar, mas eu gosto de fazer a última pergunta, porque é uma reflexão. O que é o sucesso para você, Rodrigo Bueno? Sucesso é ser feliz. Simples. Qualquer pessoa... Eu dou um exemplo do meu filho. Eu tenho um filho que tem autismo, né? E quando ele, com 2 anos, foi diagnosticado com autismo, né? Teve aquela dúvida, assim, né? O cara falou, pô, eu não sei se ele vai conseguir se alfabetizar. E meu filho, esse ano, vai se formar, né, no ensino médio. A gente não tinha certeza, eu não tinha certeza se ele ia conseguir se alfabetizar, como ia ser a vida dele. E a mãe dele, muito preocupada com o desenvolvimento dele, como é que ia ser. Minha preocupação sempre foi a maior de ele ser feliz.
Eu não sei se ele vai conseguir um trabalho, se ele vai terminar os estudos, se ele vai conseguir, mas eu quero proporcionar para ele a felicidade, seja lá como for. Se ele tiver uma profissão, se ele conseguir concluir um curso, alguma coisa, mas é o que eu diria para todo mundo. Sucesso é você ser feliz, sabe? Tem gente que é rica, que é milionária, que tem ótimo emprego e não é feliz. Tem gente que é humilde, não tem muita coisa, e vai lá e vive com uma alegria enorme, entendeu? Então, para mim, o sucesso está intimamente ligado, diretamente ligado com felicidade, sabe? Por isso que eu digo, assim, na área profissional, escolha sempre fazer o que você gosta, sabe? Faça o que você gosta. Lute para fazer. Porque qualquer coisa, você fazendo uma coisa que você gosta, aquilo é um passatempo, aquilo é um hobby, aquilo é uma diversão, aquilo vai te dar saúde porque vai te dar alegria, entendeu? A busca da felicidade, eu acho que tem que ser assim uma coisa obrigatória na vida de todo mundo, inclusive profissionalmente. Muito bom. Olha, para finalizar aqui, tem aqui a Marcele falando: Olá, Rodrigo, sou muito fã do seu trabalho, parabéns pelo seu sucesso. E aqui, para fechar aqui, o que você tem a agradecer à galera que te acompanha aí, que tem um carinho pelo seu trabalho, te acompanha nas redes sociais? Vou agradecer aqui todo mundo aqui, ó, o Marcelo dizendo que gosta do meu trabalho, que é meu fã, né? Tem uns malucos aí que gostam de mim aí e tal, tem umas garotas que também gostam também. Eu agradeço muito, porque o meu trabalho passa muito pelo outro lado, né? Por quem tá me lendo, quem tá me vendo, quem tá me ouvindo. E saber que tem gente que curte meu trabalho, que me acompanha. Tem gente que me acompanha há muito tempo, né? São 26 anos de carreira. Tem gente que me conhece há menos tempo. Tinha gente que eu trabalhava no Fox Sports e não sabia que eu tinha trabalhado na ESPN, né? Quem é mais jovem, e tem muito jovem aqui, não lembrava que eu tinha trabalhado na ESPN 10 anos atrás. Então é muito legal saber que já tem várias gerações aí acompanhando o meu trabalho. Ainda bem que a maior parte das pessoas me curte, ou como profissional, né? Gostam dos meus comentários, dos meus textos, ou gostam de mim porque eu sou um cara legal, né, cara? Pô, quem é um cara no Brasil que anda de laranja, torce pra Holanda, entendeu? Então eu trato todo mundo com respeito, respeito as opiniões das pessoas, respondo todo mundo que me escreve, né? Então eu tento tratar bem todo mundo, né? Especialmente aquelas pessoas que, né, a Célia, por exemplo, né? Pessoas que são muito carinhosas comigo, sempre me escrevem, me dão mensagem positiva e tal. Então é muito legal essa interação, né? O nosso trabalho permite isso, né? Se não conhecer pessoalmente todo mundo, que não dá para conhecer todo mundo pessoalmente, ainda mais em pandemia, mas ter esse contato é muito especial. Por isso que eu curto sim as mídias sociais, e todo mundo que me segue e me curte, eu curto também. E para finalizar aqui, temos aqui o nosso amigo aqui, o César, falando que te acompanha faz tempo. Abraço. Abraço. Minha deixa. Abraço. É como eu me despeço. Bom, já finalizamos aqui. Esse bate-papo vai estar salvo aqui pelo IGTV. Logo, logo vai estar no YouTuber. E logo, logo também vai estar em versão podcast. Rodrigo, gratidão. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. O papo foi legal, Thiago. Aproveita essa tua voz aí, hein, cara. Claro. Essa voz vai te dar muito dinheiro, hein? Que vozeirão, hein? Obrigado a todo mundo que me inscreveu. Quem tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa. Minhas mídias sociais estão à disposição. No Twitter é @RodrigoBuenoTV. No Instagram, @RodrigoBuenoBubu. No Facebook é facebook.com, Rodrigo Bueno jornalista. Rodrigo Bueno jornalista. E que mais? Tem outras coisas aí. Quem quiser me achar, tem aí Clubhouse, tem LinkedIn, essas coisas e tal. Mas podem mandar pergunta aí que eu respondo com prazer. Um abraço! Valeu, pessoal!